ascensão econômica da China se deve ao fato, principalmente, do sistema imperialista americano ter sido preconceituoso lá no início com a China. E o que eles vendem até hoje, né? Todo mundo que critica a China, você vê que tem esse viés de achar que o chinês ele é inferior, que o chinês é mal educado, que lá tem uma ditadura, que lá é autoritário. Se associa muito a China à sujeira. Então, talvez a gente tenha essa impressão que vai chegar lá e achar um país sujo, e você vê exatamente o inverso. Então, isso tudo é um preconceito de um soft power, né, de um poder semiótico que os Estados Unidos sempre teve para vender isso aí, para criar essa impressão quanto às outras civilizações, principalmente a chinesa. Mas o que propiciou a ascensão econômica da China foi, por incrível que pareça, o preconceito dos Estados Unidos com a China, porque eles nunca acharam que a China seria capaz de chegar onde chegou. 一个巴西博主回国后和当地朋友聊了整整3个小时，聊完之后，所有人沉默了很久。他说：“我来中国之前，以为这里只是一个便宜货工厂，离开的时候，我才明白，这个国家根本不是靠便宜赢的，它是靠快和深赢的。”今天这段对话没有滤镜，没有客套，一个外国人用最冷静的视角拆解了中国从世界工厂到世界强国的底层密码。听完你会发现，我们习以为常的，恰恰是别人最看不懂的。Bom.Elias e Kobori, eu estive na China recentemente, fiquei lá quase 20 dias rodando. Eu fui para Pequim, Xangai, Chongqing, graças à dica do Elias. Eu não conhecia essa cidade, mas coloquei no meu roteiro por uma dica. O Elias falou, vai para Chongqing também, para você ver e tal. Eu fui para Hong Kong. E assim, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu vi uma China que eu não imaginava. Falei para vocês, eu fiquei surpreso. Por quê? Não vi um buraco na rua, as estradas perfeitas, a rua perfeita, não vi lixo na rua. Não vi morador de rua nos lugares que eu fui. Vi muita segurança e as pessoas simpáticas. Eu não tinha essa visão do chinês. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu tinha esse preconceito. Eu achava que o chinês era mais fechado, que era mais assim, mais estúpido e tal. E eu vi lá diferente. E aí eu queria entender com vocês por que as pessoas... A gente fala muito aqui no Brasil e tal. As pessoas têm uma visão distorcida da China. Será que é a imprensa... Ou será que é interesse de outros países, como os Estados Unidos, que a gente tem uma visão distorcida da China? O que vocês pensam sobre isso? Na realidade, assim, primeiro, toda a referência que eu tenho bem fundamentada de China é graças aos livros do meu amigo Elias e das conversas que a gente tem, né? Então, o Elias é uma grande referência quando a gente está estudando a China, né? E eu recomendo que as pessoas leiam os livros do Elias. O primeiro é a China, o socialismo no século XXI, e o segundo, o poder e socialismo, né? Então, são duas obras que te explicam muito, primeiro, para quem quer entender, né? E quer ter algum tipo de arcabouço teórico que explique essa ascensão econômica da China. As obras do Elias são de extrema importância para quem quer realmente levar o assunto a sério, né? Porque, infelizmente, hoje, nesse mundo da tecnologia, das redes sociais, a gente acaba tentando aprender e achar que aprende com cortes de vídeos de 2, 3 minutos e acha que entende. E, infelizmente, é isso que tem dominado e que as pessoas que criticam. Mas, respondendo à sua pergunta, André, a impressão que eu tenho, primeiro, a ascensão econômica da China se deve ao fato, principalmente, do sistema imperialista americano ter sido preconceituoso lá no início com a China. E o que eles vendem até hoje, né? Todo mundo que critica a China, você vê que tem esse viés de achar que o chinês ele é inferior, que o chinês é mal educado, que lá tem uma ditadura, que lá é autoritário. Se associa muito a China à sujeira. Então, talvez a gente tenha essa impressão que vai chegar lá e achar um país sujo, e você vê exatamente o inverso. Então, isso tudo é um preconceito de um soft power, né? De um poder semiótico que os Estados Unidos sempre teve para vender isso aí, para criar essa impressão quanto às outras civilizações, principalmente a chinesa. Mas o que propiciou a ascensão econômica da China foi, por incrível que pareça, o preconceito dos Estados Unidos com a China, porque eles nunca acharam que a China seria capaz de chegar onde chegou, né? Até porque, estrategicamente, se eles tivessem essa preocupação, eles não teriam levado a indústria, principalmente dos Estados Unidos, para a China. Eles acharam que a China ia só copiar, fazer produto de baixa qualidade, nunca ia se desenvolver tecnologicamente, nunca ia atingir esse catch-up. Então, esse preconceito, o racismo, né, que o Ocidente tem, não só com a China, tá, com todos os países orientais, porque isso aí lá no passado eles tiveram com o Japão também, né? Obviamente, o evento da Segunda Guerra Mundial mudou os rumos da economia japonesa, né? Mas no início, quando os Estados Unidos foram lá, em 1853, né, que eles obrigaram, com um ataque ao Japão, que eles abrissem a sua economia, eles também sempre tiveram esse preconceito, né, contra os japoneses. E contra qualquer povo oriental, assim foi no Vietnã, assim foi
em todos os países que os Estados Unidos e o próprio Império Britânico antes dele tiveram com os países orientais. Então, esse preconceito contra os chineses, ele ainda é vendido até hoje. E isso só cai por terra quando a pessoa tem contato com a realidade, acho que foi o seu caso. Quando você vai lá e fala, putz, tudo aquilo que me falavam não é o que eu estou vendo, né? Tá contradizendo tudo que eu aprendi. E, infelizmente, a gente continua sendo bombardeado por esse tipo de informação. É impressionante. Você vai ver hoje, provavelmente nos comentários, vai ter muita gente falando mal da China ainda. Ah, que é a ditadura, vai para China. Que antes tinha, vai para Cuba, né? Agora então vai lá para China, vai ser escravo na China, vai não sei. Quer dizer, as pessoas ainda compram essa ideia que é vendido justamente pelos inimigos da ascensão econômica da China e da ascensão da própria civilização chinesa, né? Ô Elias, eu queria fazer uma pergunta que pode ser um pouco ignorante da minha parte. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender o que é comunismo e o que é socialismo. E qual é o regime que a China segue hoje? O comunismo ele seria o estágio máximo de evolução humana, ou seja, então quando não existe mais Estado, não existe mais classes, as pessoas atingiram outro patamar de subjetividade, ou seja, aquele ser humano das cavernas, mesquinho, que saia para caça, é egoísta. Esse ser humano deixa de existir, né, ao longo do processo de desenvolvimento, até alcançar um grau de evolução em que ela alcance, por exemplo, uma Nárnia, vamos dizer assim, que eu e você somos amigos, sem te conhecer, um ajuda o outro, a cooperação se sobrepõe completamente à competição, não existe mais a necessidade de leis e regulamentos para regir uma sociedade. Isso seria o comunismo, né? Então, isso nunca existiu, né? Então, o que existe, no caso, são o quê? São experiências socialistas, ou seja, são experiências de transição do capitalismo para o comunismo, né? O socialismo ele se autodefine como essa transição. O que isso significa na minha cabeça, de uma pessoa que estuda o socialismo? Que aqui está essa mesa, aqui é o capitalismo, ali é o comunismo, né? Ali na frente. O socialismo hoje, por exemplo, que existe na China, ou que existiu na União Soviética, no auge da União Soviética, corresponde somente ao começo do processo de transição. Existe uma larga história ainda a ser percorrida no rumo de um outro nível de sociabilidade, né? Então, a China, sob o meu ponto de vista, ela é um país socialista, né? E o socialismo se caracteriza, se diferencia do capitalismo de que forma? Primeiro, quem manda, né? No capitalismo, quem manda é o capital. São os empresários, os bilionários, os milionários, quem manda na imprensa, na polícia, quem manda nos aparelhos de Estado. É a grande burguesia, o grande capital, que manda, controla o Estado a seu bel prazer, não é? Isso se estende ao nível ao pensamento geral da sociedade. Então, é o grande capital que determina o que a sociedade pensa, e por aí vai. Na China, não. Na China, existe um bloco de forças políticas, né, que chegam ao poder em 1949, com a intenção e a estratégia de construir uma nação poderosa baseada na propriedade pública dos meios de produção. Essa forma histórica que eu chamo, ela é uma forma histórica que quem ocupa o poder subordina o capital ao seu poder. Ou seja, o capitalismo na China, por exemplo, você viu o capitalismo lá, não viu? Claro que eles não mandam. Eles não mandam. Quem manda são as forças históricas que comandadas pelo Partido Comunista, que intenta conduzir o país ao socialismo. O capital existe como forma auxiliar o processo de desenvolvimento, mas eles não controlam o poder político do país e mais do que isso. O que vai ficando claro, porque o conceito se manifesta no movimento real. Não existe um partido para o socialismo, como muitas vezes até nós mesmos já pensamos dessa forma. O socialismo não é X, Y, Z, não é isso, né? No caso da China, por exemplo, o capital privado, que aí a gente pode fazer uma discussão sobre o que é propriedade privada na Ásia e o que é no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso é uma outra discussão. Na China, o capital ele não manda, e mais do que isso, as formas de propriedade que entregam para a economia as possibilidades de ciclos de acumulação, ou seja, o que vai levar ao processo de desenvolvimento do país, e efeitos de encadeamento, ou seja, que aquele investidor que ao investir gera efeitos de encadeamento, inclusive para o setor privado, é o setor público da economia, não é o setor privado. Então, o setor privado não controla nem o ciclo de acumulação. E outra característica do socialismo chinês, que é por isso que a China é um país socialista, que é o sistema financeiro ser público, não é privado.
Por isso, por exemplo, que na China não existe capital especulativo, não existe os derivativos, não existe a possibilidade de uma empresa pegar X do seu lucro e colocar no mercado de ações para especular, por exemplo. Muito pelo contrário. O mercado de ações no país socialista como a China é completamente orientado para o quê? Para o financiamento das empresas. Né? Então, existem muitas diferenças entre capitalismo e socialismo, e as diferenças entre China e qualquer país capitalista são muito grandes. Aparentemente pode não ser. Para quem viaja para a China e vê aqui, pode ver aquilo, mas são muitas diferenças. Né? Então, a China é um país socialista, né? Os valores que o Estado ele afirma diante de si mesmo e diante do mundo são os valores do marxismo, os valores do leninismo, do comunismo. Né? Então, acho que isso é o que a China hoje. Agora, existe a combinação do velho com o novo o tempo inteiro na vida da gente, né? E na sociedade. Então, a China combina formas históricas de propriedade novas, avançadas, que é a grande propriedade pública dos meios de produção, com formas pretéritas de propriedade, como o setor privado da economia, a pequena produção mercantil na agricultura, e por aí vai. Mas a tendência, por exemplo, inclusive no que cerne a questão da propriedade, é a elevação do papel do setor público, sobre o restante da economia. E, para terminar, algo que passa despercebido para quem vai na China, mas que é uma das características do que eu chamo de Communist Party-led Development, ou seja, um desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista, é o papel do Partido Comunista nas decisões empresariais do país. Ou seja, o Partido Comunista determina, não o Estado, o Partido Comunista, para onde vão as grandes empresas do país e também quais são os campos de investimento do setor privado. Então, dá para se perceber, por exemplo, que não é tão privado assim também, né? Ou seja, se o Partido Comunista é quem determina para onde vai o setor privado e qual investimento ele vai fazer, é porque existe algo muito diferente ali em relação aos países capitalistas. Aqui, por exemplo, para não ficar estendendo muito tempo de vocês, nós aqui decidimos montar uma fábrica para fazer joguinhos, né? E nós consumimos crédito bancário para isso, consumimos energia da sociedade para isso, tá ok, não tá ok? Isso independente das necessidades do país. Na China, não. Na China, não é você que vai decidir se você vai fazer joguinho ou não. O Estado e o Partido Comunista, cada vez mais o Partido Comunista, é que determina o que você vai fazer. Por quê? Porque cada vez mais o que você faz deve ser determinado para o bem comum da sociedade e não para o bem comum do empresário. Ou seja, nem sempre o que é bom para o empresário é bom para a sociedade. E a China leva isso muito a sério e cada vez mais a sério. Por exemplo, esse aperto sobre o setor privado, esse aperto sobre os empresários privados aumentou muito nos últimos 5 anos. Ou seja, você não quer ficar rico, bilionário, não tem problema, mas diz que você produz para a sociedade e para os fins estratégicos do país. Nos últimos 5 anos, 1/3 dos bilionários, milionários chineses fugiram da China. E 1/3 do patrimônio... E quem ficou lá já perdeu 1/3 do seu patrimônio líquido, né? Ou seja, existe uma queda do patrimônio dos bilionários e milionários chineses por conta da crescente orientação do Partido Comunista a se investir em setores que observem muito mais o bem público, o bem comum, do que o lucro individual, né? O José Cobori e Elias, mas uma dúvida que eu tenho, por exemplo, nós temos lá a Nike, né, fabricando dentro da China porque, enfim, a cadeia de produção é muito melhor, o governo incentiva ali a força de trabalho, a Apple também, entre outras big techs que têm indústrias lá. O governo, ele tem parte nesse capital social, digamos, dessas indústrias que estão ali locadas ou não? A Nike montou sua indústria lá, 100% é Nike, pronto, e ela só paga os impostos. Como é que funciona isso? Cada vez menos. Fala. Não, você entende muito mais do que eu, mas até porque eu aprendo com você sobre exatamente esses detalhes. Mais empresas do que eu. As empresas que operam na China, né, que estão na China, as grandes capitalistas, você deu o exemplo da Nike, elas podem até estar dentro da China, mas elas também seguem uma orientação do Estado chinês, né? Então, tirando os 96 grandes conglomerados empresariais estatais que existem na China, obviamente existe uma economia privada, existem empresas de capital privado. Só que essas empresas de capital privado seguem a orientação do Estado chinês do que é estratégico ou não. Pegando o seu exemplo da Nike, você pode falar, mas a Nike não é estratégica. Eu acho que a China ela deu um passo em direção a não cometer o erro que a União Soviética cometeu, né? Quando a gente estuda porque a União Soviética caiu o bloco soviético, foi justamente na Guerra Fria, nessa corrida até armamentista, militar e tecnológica que teve, a União Soviética não se preocupou justamente com esse setor da economia de bens e consumo
da população em geral. Então, gerava-se uma grande comparação com o capitalismo, né? Então, na União Soviética, o cara fala, pô, lá no mundo ocidental, o pessoal tem uma geladeira melhor do que a minha, o carro deles é melhor do que eu. Então, assim, do que o meu. Então, a China, ela não cometeu esse erro, ela estimula que o capital privado possa atuar para atender essas necessidades da economia, das pessoas como um todo, de bens e consumos normais, bens intermediários, né, não estratégicos. O Estado chinês, com esses 96 grandes conglomerados de empresas estatais, eles estão nos pontos e nos setores estratégicos da economia, que é o que vai orientar o desenvolvimento e a ascensão econômica da China. E, no mais, ele permite que as empresas privadas atuem. Só que todas as empresas privadas têm um representante do Partido Comunista no seu conselho de administração para orientar exatamente, porque também não adianta você estar lá com o setor de bens de consumo para coisas que não necessariamente vão atender a população. Então, no final das contas, todo o planejamento estratégico, e como o Elias muito bem colocou nesse último livro dele, o projetamento, né, que é inclusive inspirado num economista brasileiro, né, no Inácio Rangel. Então, toda essa economia do projetamento, eles têm exatamente isso, que é, primeiro, macro setores produtivos que visam gerar retorno para a ascensão econômica da China e até para conseguir sustentar o desenvolvimento econômico. Você precisa gerar retornos excedentes para você conseguir investir em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento, em educação, em saúde, e o que seria macro setores improdutivos, que teoricamente não foram feitos para dar lucro, mas eles são importantes para que o setor produtivo funcione. Sim. Eu costumo eu tenho citado ultimamente, até o Elis deve conhecer, o professor Michael Woodson, é americano, ele tem várias obras, né, muito conhecido dele é o Superimperialismo, que ele faz a crítica ao próprio Estados Unidos, mas esse último dele que eu acho muito interessante, que é o Destino da Civilização, Capitalismo Industrial, Capitalismo Financeiro ou Socialismo. Ele põe que vai de encontro um pouquinho com o que Elias falou agora há pouco. Porque a preocupação lá no século XIX da economia clássica era justamente não permitir que uma classe rentista evitasse que o setor produtivo, que era a Revolução Industrial que estava em ascensão, principalmente na Inglaterra, né, a primeira Revolução Industrial, para que essa classe rentista, de uma herança pós-feudal de proprietários de terra, de grandes monopolistas, de detentores da infraestrutura pública, não fosse uma classe rentista que explorasse o setor produtivo e dessa forma, impedisse que as indústrias se desenvolvessem. Então, essa preocupação é da economia clássica, de David Ricardo, de John Stuart Mill, lá no século XIX. E o que ele coloca muito bem historicamente no livro dele é que a China conseguiu evitar exatamente, nos dias atuais, o que seria uma classe rentista que impediria a ascensão da indústria. Então, quando você olha, isso está muito bem colocado, teoricamente, nas obras do Elias, é justamente o que seria essa classe rentista, é um macro setor improdutivo. Você não foi feito para dar retorno, você foi feito para gerar infraestrutura, gerar serviços, saúde, transporte público, educação, para que a classe produtiva da indústria, ela consiga ser competitiva. Você imagina, pegando um exemplo aqui para ser mais didático, né? A gente está no Brasil. Imagina você ter uma indústria aqui, e aí você não precisa pagar vale transporte para o seu trabalhador, porque o transporte é público, gratuito. E o seu trabalhador vai chegar lá e é eficaz. Ele não vai ficar igual em São Paulo, o cara precisa sair 3 horas antes de casa para conseguir chegar 8 horas no trabalho. Sim. O cara acorda 4 horas da manhã para estar 8 horas no trabalho, né? Pegar ônibus, metrô, sistemas da CPTM para chegar, principalmente nos grandes centros, né? Que foi um outro planejamento da China. Ele não permitiu que, como no Brasil tem São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Belo Horizonte, e o resto do país todo tem que vir para esses centros industriais para que ele tenha oportunidade. A China tomou esse cuidado, e o Elias pode explicar muito bem, está no livro dele também, de não permitir essa urbanização de forma descontrolada, né? Então, você imagina, você aqui em São Paulo, você abrir uma indústria tendo certeza que vai ter transporte público gratuito, então não vai ser um custo nem para o seu trabalhador e nem para a empresa, ele vai ter acesso a serviço de saúde público e gratuito, você não vai ter que ficar dando planos de benefício, de plano de saúde, não vai ser um custo para a sua empresa, né? Ele vai ter acesso à alimentação barata, porque a economia é eficiente. Então, isso está lá no século XIX, que era a preocupação dos economistas clássicos, justamente que a indústria não fosse explorada pelo que eles chamavam de um rentismo pós-feudal, que iria se aproveitar das estruturas que eles herdaram do feudalismo, né, quando caiu o feudalismo, para explorar a indústria nascente nesses países, entendeu? Então, o que a China tomou esse cuidado foi justamente, isso aqui é um macro setor improdutivo. Eu vou ter que sustentar. Isso aqui é importante para o setor produtivo ter uma ascensão econômica. Só que é subsídio cruzado. Eu tenho que cobrar desses caras aqui, quando eles gerar retorno, para eu sustentar esse outro lado. Sim. Então,
Quando a gente olha esse modelo que vem, que o Elias fala que está em construção, não é uma coisa estática, ó, tá aqui um manualzinho, tem que ser assim. Que acho que até muita gente da esquerda critica o negócio da China e fala, não, aqui não é socialismo. Mas o que é socialismo? Né? O socialismo, na realidade, a gente tem que ter um conceito macro, que é um estágio de transição do capitalismo para o socialismo, onde, através da coletividade que está representada nos políticos que você coloca lá no Estado, vão fazer com que isso funcione e que a propriedade seja pública, né? As propriedades de produção seja do Estado, que está representando a coletividade, e que os interesses individuais não se sobreponham aos interesses coletivos. Uhum. Então, quando você olha, sob um ponto de vista, é óbvio que é muito mais complexo você analisar uma economia como a da China. Mas se você olhar dessa forma macro, é o que eles estão tentando fazer. E isso é uma evolução histórica. Sim. Pode amanhã ou depois eles fazerem algumas correções no caminho e evoluírem cada vez mais. Mas, sob o ponto de vista central, é o interesse da coletividade que está sendo colocado em prática para atender o interesse da coletividade. E o Estado é que vai fazer essa coordenação. Uma coisa que eu vi assim, muito legal e que acho que vai de encontro com o que o Cobori falou, é que na China, por exemplo, você não tem São Paulo que acaba sustentando o país inteiro com seus impostos. Lá a China ela espalhou bem, ali um país gigantesco, né? Bilhões de pessoas, mas ela espalhou bem. Então você tem metrô em todas as cidades ali que geram um transporte público eficiente. Você tem emprego espalhado ali em todas as regiões, né? E aí até, por exemplo, um caso de um morador de rua que apareceu em Xangai. Aí a polícia vê ele e fala assim, não, você vai voltar lá para tua região, porque é lá que eles têm que te organizar e tal. Então eles têm todo um cuidado. 这段对话的第一记反差拳就砸在西方最根深蒂固的偏见上。很多外国人总以为中国崛起靠的是廉价劳动力，但这位巴西博主直接戳破了这个泡沫。他说，中国制造业工人的工资早已超过巴西、墨西哥，甚至逼近东欧国家，成本优势早就没有了。为什么全球产业链还死定在中国？答案藏在3个字里：规模、速度、系统。他举了一个让全场沉默的例子，在中国建一座大型光伏电站，从立项到并网，最快只要9个月，而在很多发展中国家，光是环境评估就能拖3年。这不是效率差距，这是系统能力的代差。中国每年培养的理工科毕业生超过500万，是美国的8倍。当西方还在讨论技术脱钩时，中国的人才池已经深不见底。这位博主说了一句很扎心的话：西方在讨论未来，中国已经在建设未来了。中国成为世界强国，靠的不是复制西方模式，而是把市场经济和长期主义焊在了一起。这不是威胁，这是答案。对全球南方国家而言，中国证明了发展可以不必按西方的剧本走。这段对话最值钱的地方，不是他夸了中国什么，而是他让一个正在迷茫的世界看到了另一种可能。原来强国之路从来不止一条。